O assunto agora é a Operação Incúria, deflagrada hoje pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, e a Polícia Federal, contra integrantes e ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. As investigações apontam que os alvos deixaram de agir para impedir a invasão às sedes dos três poderes no 8 de janeiro, em razão do alinhamento ideológico com os golpistas. Agentes foram às ruas nessa sexta-feira para cumprir 7 mandados de prisão preventiva e 5 de busca e apreensão. Entre os alvos está o atual comandante-geral da PMDF, Clepter Rosa Gonçalves. Esse aí foi preso preventivamente. Também estão na lista Fábio Augusto Vieira, Paulo José Ferreira de Souza Bezerra, Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues e Rafael Pereira Martins. Completam a relação 2 integrantes da alta cúpula que já estavam presos, o comandante-geral durante o 8/1, Jorge Eduardo Barreto Naime, e Flávio Silvestre de Alencar, que comandava o 6º Batalhão da PM do DF na data da invasão. A PGR afirma que a cúpula da PM estava contaminada ideologicamente e apostava em uma insurgência popular para que Bolsonaro fosse mantido no poder. A PGR cita mensagens trocadas entre policiais e alega que integrantes da corporação se mostraram adeptos de teorias conspiratórias sobre fraudes eleitorais e de teorias golpistas. Os alvos são acusados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e por infringir a lei orgânica e o regimento interno da PM. Grebe, a PGR fala ali em posição de garante, né, que é a posição das pessoas que têm responsabilidade ali, que podem atuar para evitar um ato criminoso. E se elas sabem a respeito e a competência da atribuição delas é evitar, e elas se omitem, então elas podem ser enquadradas nesses crimes. Inclusive, a prevaricação está apontada ali na denúncia da PGR também. E mais ainda, se você encontra conteúdos de mensagens que apontam um corpo mole deliberado, aí você tem mais conjunto probatório para indicar isso. Chamou a sua atenção algum elemento específico? Chama atenção a mensagem em que, agora eu não vou me lembrar exatamente qual dos policiais, né, lista as hipóteses para que se impeça a posse do Lula, a quem ele se refere com assim, as piores palavras possíveis, né? Ele menciona ali o tal do artigo 142 da Constituição, ele fala em intervenção, em golpe mesmo, militar, né? Uma intervenção militar, ponto final, mesmo sem um chamamento do presidente, e ele fala em uma intervenção federal, que aparentemente seria algo um pouco mais pontual, talvez como aquela ideia de simplesmente cercar e controlar um órgão específico, como eles chegaram a cogitar de fazer no TSE, né? Na época da apuração. Então, a operação de hoje revelou para nós, né, que existia mesmo ali, dentro da PM, no Distrito Federal, um ideário golpista que estava borbulhando, E isso é muito grave, porque é isso. Não são cidadãos comuns, são cidadãos que primeiro têm um dever de ofício de proteger, de impedir que esse tipo de coisa aconteça. E, na verdade, eles estão operando clandestinamente para deixar a coisa acontecer, para promover a balbúrdia, a baderna, o golpe, né? É grave, porque são pessoas que têm ferramentas para fazer, para usar força, né? Ferramentas de força. Tem arma, tem veículo. Então é tudo muito terrível você saber que ali dentro da PM do Distrito Federal, na verdade não só dentro, mas na cúpula, se tramava uma tomada de poder, se desejava uma tomada de poder. São pessoas, vamos deixar bem marcada essa ideia, né? São pessoas
que estão lá para fazer o contrário, para preservar a ordem, não para atacá-la. Ah, mas a ordem já estava sendo atacada porque o bandido do Lula ganhou a eleição, ia tomar posse. Não, gente. Não é isso. Né? Existem leis, existem normas, não dá para você jogar tudo isso para o alto, não dá para você rasgar tudo isso e criar de uma noite para amanhã, da noite para amanhã, uma outra ordem que nasce na cabeça de uns poucos PMs, uns poucos militares, né? Não é assim que funciona. E aí vira a anarquia absoluta, a guerra tribal, a selvageria. A gente critica, inclusive o Supremo Tribunal Federal, quando ele invade a competência de outros poderes. Fizemos isso outro dia aqui, inclusive até mostramos a declaração do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, até chamando de jogo de cena, porque, no fundo, ele não peita o Supremo Tribunal Federal. Nós já tínhamos apontado isso antes. A gente falou sobre o caso da descriminalização da maconha, que deveria estar sendo discutido no Congresso Nacional, entre outros. E ainda vamos falar isso, a respeito disso, inclusive, aqui no Papo Antagonista, na semana que vem, com maior profundidade, esse caso das drogas, com convidado e tal. Estou tramando isso aí. Felipe, mas diga. Felipe, a própria libertação do Lula, para mim, sim, é um episódio esdrúxulo. Nem total. por isso significa que a gente possa jogar tudo pro alto, né? Não, exatamente, tem que fazer a crítica no lugar certo, da maneira correta, e sem, eventualmente, até se igualar a outras pessoas que agem incorretamente. Tem que, inclusive, testar os limites da manifestação pacífica, o que não aconteceu no bolsonarismo. Você, já falei disso aqui, o Graeb até falou... Felipe, você lembra quando você comentou, porque nós tínhamos ali um ponto de divergência em relação à CPI da Lava Toga, eu estava dizendo que cabe ao Senado fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. Então, havia um caminho institucional previsto na Constituição para a investigação de ministros. A pessoa pode achar bom ou ruim, pode achar que seria eficaz ou ineficaz, não importa. O que importa é que esse era um caminho constitucional. Então, se você tem um interesse de investigar, de evitar que um inquérito que você considera viciado desde o início avance, você vai pelo caminho institucional. Você faz a pressão legítima para que parlamentares assinem um requerimento de instalação do CPI, como aconteceu agora, para a instalação da CPI do MST, para a instalação da própria CPMI do 8 do 1. Então, são iniciativas legítimas, institucionais, constitucionais. O bolsonarismo não quis a via constitucional. Aí, depois que aquele inquérito, que foi legitimado na raiz pelo André Mendonça, escolhido pelo Bolsonaro que saiu em defesa dele, e pelo Augusto Aras, escolhido pelo Bolsonaro. Depois, repito, que aquele inquérito, legitimado no começo por essa turma, atingiu os bolsonaristas, aí veio toda uma revolta contra o Supremo, que foi sendo turbinada na eleição, aí perdeu a eleição, aí pronto, parte para a via inconstitucional, parte para o golpe de Estado. Se conseguisse mobilizar milhões de pessoas na rua de maneira pacífica e legítima, no momento certo, ou para as vias institucionais, pelas vias institucionais você avançar numa investigação, ótimo, mas não se quer saltar sempre, porque é um ímpeto autoritário que as pessoas têm de não fazer o esforço pelas vias legítimas, porque demanda trabalho, é mais difícil, você precisa ter mais informação, você precisa argumentar melhor, você precisa, enfim, convencer outras pessoas. Agora, você quer pegar em armas e partir para a criminalidade, ou se você é uma autoridade policial, você quer baixar as suas armas e deixar que os criminosos avancem, então você está sendo passível de responsabilização e punição. E, Madá, voltando ao ponto do Graeb, você fala muito das paquitas e dos paquitos de político. Quando essa paixão política faz com que a pessoa, no seu trabalho, deixe de fazer ou faça alguma coisa,
já tem algo de suspeito. Nós atuamos aqui no mercado da comunicação e já vimos gente que se deixa contaminar por a sua opinião pessoal, não sei o quê, etc., na hora de abordar um fato específico. Mas já vimos também, eu testemunhei isso em redações, cheguei até a ser diretor de jornalismo, Graeb é diretor de jornalismo, e a gente sabe muito bem que tem pessoas que têm opiniões, às vezes até radicais, de mesa de bar, com os amigos e tal, mas aquilo não contamina em nada o trabalho de reportagem que essas pessoas fazem. Eu já vi, e vem à minha cabeça, exemplos de pessoas assim, pessoas em que eu confio e que eu promoveria, etc., que eu sei que tem uma opinião pessoal. Agora, acima de tudo, é jornalista, tem uma vocação, sabe que fato é fato, sendo negativo sobre quem for, tem que ser publicado e acabou. Não importa se é o partido que ele gosta, o candidato que ele gosta, se foi apurado, se é notícia, vai dar. Enfim, agora, policial que se deixa levar por essa bolha virtual, por todas essas narrativas, teoria conspiratória e faz corpo mole, aí não dá, hein, Madá? Olha, Felipe, com essa questão da hierarquia policial, eu acho que o que tem ali, eu li a denúncia toda, é gravíssimo e é contra a polícia. Nós não estamos falando que a polícia apoiou, nós estamos falando de bandidagem dentro da polícia. Você não pode ter uma arma na mão e a liberação do Estado para você ter o uso exclusivo da violência, em nome do quê? Da preservação da ordem, da preservação da lei. Você topou isso. Ninguém botou arma na cabeça desse povo para eles virarem polícia. Ele virou polícia, ele topou. Ele não quer mais o serviço, ele se aposente, ele saia. Ele não está treinado para tirar, saia, compra o revólver dele e vai fazer revolução. É indecente o que essa gente fez. E eu tô falando isso assim, eu sou meio linha dura com isso, eu tenho uma medalha Justiça e Disciplina da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tenho várias, mas eu tenho da Corregedoria também. E eu fico revoltada quando eu vejo pessoas que entram numa corporação, que é uma corporação de milhares de homens e mulheres sérios, fazerem uma pataquada dessa. Os diálogos, Felipe, os diálogos. Primeiro que assim, eles que têm um dever a cumprir, não é só que não cumpriram o dever, eles sabotaram quem estava querendo cumprir. Ali teve policial que quase foi atingido por aquela multidão, quase viraram viatura. O cara sem entender o que estava acontecendo, numa roubada ali no meio de todo mundo, porque o cara foi trabalhar e é honesto. Aí, por causa dessa pataquada toda, quanta gente foi colocada em risco? O que foi o day after disso? Ah, madame, uma observação. Eles puseram os cadetes, os praças, para cuidar da segurança naquele dia. Eles selecionaram os agentes mais crus que tinham ali à disposição. Ao invés de sabendo que ia ter uma tretaça, de chamar os agentes experientes e tudo mais, eles chamaram os praças e puseram os coitados dos praças ali na frente da multidão, sem treinamento adequado. Mais uma traição ao dever deles, né? E o dever deles como comandantes, Graeb, não é só da segurança, é formativo também. Ele tem o dever de formar as tropas. Que formação que ele está dando quando ele faz esse tipo de escolha que é completamente contrária a toda a disciplina que rege a carreira militar? Isso, assim, e fora a chinelagem das conversas, que está no meio da conversa do golpe, do não sei o que, aparece um lá. Então, mas não vão pagar o abono? Aí eu falo, gente, peraí, vocês estão querendo, além de não cumprir a sua função, usar do seu cargo para agir contra a lei e a ordem, contra o Estado brasileiro. E você ainda quer o abono, coisa linda? Ah, pelo amor de... Nossa, isso me deu uma... Agora, essa decisão, ela tem um ponto que me preocupa pelo precedente. Prender os caras, eu acho que esses são só os primeiros, viu? Acho que ainda vão descobrir mais coisas, vai ter mais gente envolvida aí. Essa decisão, ela tem um ponto que é do confisco, arresto, não sei direito que palavra dizer, mas que é com relação aos bens deles. E que se utiliza de todo esse sistema eletrônico que a justiça brasileira criou, que ela pode tirar todos os seus bens assim. Eles tiveram congeladas as contas bancárias todas, aplicações de todo tipo, que isso a lei nem permite.
em PGBL e VGBL, inclusive. Nossa. Aplicações em criptomoeda. Qualquer carro em nome deles, qualquer embarcação e bloqueio de bens imóveis. E a base para isso é uma lei que diz, eu achei uma base bem loucona, porque ela vem de uma coisa séria, que há uma lei que diz que quando você faz alguma coisa que prejudica o patrimônio da União, você pode ser condenado financeiramente, você tem de ressarcir. E aí eles colocam isso, que é uma lei, aí vem assim dizendo, os prejuízos do dia 8 foram maiores do que 7 milhões, portanto, esse congelamento, confisco, sei lá como é que é, de bens, se justifica neste momento. Sendo que assim, não foi que distribuíram e até tal quantia vai ser ressarcido. Não, eles mandaram congelar todos os bens com base nisso. Eu fico me perguntando em que casos mais isso vai ser aplicado. Porque sempre começa com alguém que você execra. A atitude dessas pessoas é deplorável. É deplorável. O que eles fizeram não tem justificativa. Eles têm de ser punidos. Só que, se você for a favor desse tipo de arresto de bens, daqui a pouco vai aplicar para quem mais? Quem mais? Em todos os casos vai aplicar? Por exemplo, você está devendo imposto. Imposto é da União. Vai também? Te congela todos os bens, tira a sua casa. Eu fiquei muito preocupada em ver, e assim, é uma lista que a PGR fez infindável e que chegou em criptomoeda, gente. Mandou congelar criptomoeda. Então, eu acho que esse ponto tem de ser visto, porque a gente está falando aqui de justiça, né? Não de justiçamento. Então, eu acho que esse ponto é um ponto que a gente tem de olhar com lupa. Com lupa, porque assim, minha preocupação, sinceramente, abrindo meu coração, minha preocupação não é com esses caras. Porque tudo que aconteça com eles, o que eu acho? Eu acho é pouco. A minha preocupação é o precedente. A gente tá criando muito precedente, né, no Brasil. Muito precedente. Eu sou mãe, eu sei que precedente não dá certo. É isso.